Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos fazer uma live hoje, como eu havia postado para vocês, sobre as recessões gengivais. É uma área que interessa a todos, né? Não é só quem acompanha aqui que eu posto muito de ortodontia. E hoje eu vou chamar a doutora Andressa, que já está aqui. Vou chamá-la aqui para vocês conhecê-la e para introduzir aqui para vocês. Olá, Juliana Rezende. Olá. Olá! Então, vou deixar a doutora se apresentar aqui para vocês, doutora Andressa. Oi, pessoal, eu sou Andressa, periodontista há uns 20 anos quase. E trabalho hoje também com harmonização orofacial. Muito feliz de estar aqui com você, Ana. Super honrada, viu? Ah, que isso. Então, a minha ideia hoje foi chamar a doutora Andressa, que ela é periodontista, e ninguém mais do que ela vai saber falar para a gente sobre esse assunto, sobre coisas recentes, né? Porque as coisas que eu tive a respeito desse assunto, você lembra, né, Andressa? Já tem algum tempinho. Apesar da gente conversar de vez em quando, é você mesma que vai saber falar das coisas mais atuais sobre essa parte que são as recessões gengivais. Então, eu gostaria que você falasse para o pessoal o que seriam essas recessões gengivais que a gente fala ou retrações gengivais. Sim, a recessão gengival ou retração gengival, como é conhecida também, é um afastamento da gengiva mostrando a raiz do dente. E assim, a recessão tem vários fatores. Ela pode ser causada assim, primeiro, genética, gengiva fina. É um dos principais fatores. Esse a gente não tem como mudar a genética, né? É. Agora, com relação ao mau posicionamento dentário, esse aí entra a sua parte, né, Ana? Isso. Então, o que a gente conversa sempre, que eu indico os pacientes para fazer o tratamento dessa retração gengival, que é desse afastamento da gengiva, é que às vezes eles têm uma causa local. O que seria essa causa local? É o trauma, o mau posicionamento dos dentes. Então, quando os dentes estão mal posicionados, desalinhados, principalmente, eles se tocam de forma inadequada. Esse toque inadequado faz com que haja uma resposta ali dos Gengival tecidos. Isso. também, E né? e a gente observa que é muito frequente dentes que estão mal posicionados em trauma ou com mordida cruzada, por exemplo, sobre eles e ter essa retração gengival neles. E os pacientes nem sabem que tem essa causa, né? Exatamente. É uma causa muito importante a questão do posicionamento dentário. E realmente, o posicionamento dentário, a gente só vai conseguir mesmo com a ortodontia, corrigir. Mas, assim, tem outros fatores também que podem causar essa recessão. Além da gengiva fina, a gente pode ter escovação traumática, que é quando o paciente não usa uma escova macia ou extra macia, ou coloca muita força na hora de escovar. Você fala para os pacientes usarem escova extra macia, Ana? Fala. Eu indico também as marcas que são mais conhecidas, se eles puderem abrir mão de uma escova melhor, né? Que geralmente são as importadas, mas nós temos também boas escovas nacionais. Apesar que nacional, às vezes a gente tem que partir para extra macia ou para dentes sensíveis, mas eu sempre oriento. Mas às vezes, mesmo assim, eles acham que a escova dura escova mais ou limpa mais, porque eles sentem ali ela tocando a gengiva, o que é um erro, né? É um erro. Eu falo que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Se vai com a escova lá, muitas vezes o paciente faz tanta força e vai embora a nossa gengiva. Ó, uso de piercings também pode causar recessão, problemas oclusais, como você falou, que é o encaixe, né, dos dentes. Então, isso aí realmente pode causar recessão, sujeira, que é o acúmulo de tártaro. Quem já ouviu falar em tártaro aí, gente? Ou placa, né? Até a sujeira, a própria placa bacteriana,
o tártaro podem levar a esse processo, que é esse afastamento da gengiva, chamado de recessão gengival ou retração gengival, né? Isso, e lembrar, né, que quem utiliza aparelhos fixos tem mais retenção de placa ou tártaro, ou os dois, e isso prejudica ainda mais essas áreas de retração, né? Eu acho que aumenta o risco e geralmente eu aconselho os pacientes a estarem mais próximos do periodontista durante o tratamento com o ortodontista, né? Que é o de aparelho, para a gente estar realizando essas raspagens, a limpeza com uma maior frequência, porque realmente o aparelho é assim, não tem nada igual. Mas essa questão de acúmulo de placa acontece mesmo. Aí, vamos aproveitar que você tocou nesse assunto. Muitas pessoas não sabem, né? A gente fala porque nós estamos entre nós profissionais, mas o pessoal não sabe o que é que envolve a área de periodontia. Explica para o pessoal o que vocês costumam fazer, por que é importante a área de especialização mesmo de periodontia. Vou falar assim, gente, a periodontia, pério é em volta do dente. Então, a gente cuida dos tecidos que suportam o dente, que é o osso e a gengiva. Alguns pacientes falam, doutora, mas você faz só raspagem mesmo? Não. Eu faço várias cirurgias periodontais também nessa área de periodontia. Aí você vai me perguntar, mas você vai limpar o dente? O que tem a ver com gengiva, né? A gengiva é o nosso sinalizador. Se a gengiva sangra, ela vai te mostrar que não tá bem. É um sinal que a gente tem que cuidar mais dos nossos dentes. E porque isso, ao longo do tempo, pode ocasionar em perda óssea. Isso. Muita gente acha que só perde os dentes por cárie, né? O pessoal não tem noção dos problemas periodontais. Então, na verdade, se a pessoa deixar sem remover o tártaro, ele vai causando ali uma perda óssea até perder os dentes. A pessoa chega ao ponto de tirar o dente com a mão. É verdade. Eu já tive pacientes que removeram o dente em casa. Sim, paciente do interior. Aconteceu um caso aqui em Goiânia, né? Ela comendo pão, o dente saiu. Realmente. E eu falo muito para os pacientes, é engraçado, só que não, né? Eu falo muito para os pacientes que, assim, o cuidado tem que ser tomado. Você deve ir a um dentista, até para que ele te oriente com relação a isso, se tem a doença periodontal ou não. Porque o fim é a perda do dente mesmo. Não tem outra saída. Tem que ter o cuidado. E lembrando aqui que nosso tema aqui é a retração gengival, quando a gengiva afasta do dente, que mostra ali a parte da raiz, que gera também sensibilidade, além do aspecto estético que a gente nem comentou ainda, tem que lembrar que junto com essa gengiva, quando ela vai afastando também, diminuindo a quantidade de osso ao redor dos dentes. Exatamente. Quando o paciente ele perdeu a gengiva ali naquela região, certamente ele perdeu o osso também. Então, eu falo para o paciente e que não tem volta essa perda. Perdeu o osso, acabou. A gente só paralisa, né? Isso. Então, é importante a gente saber a causa, primeiramente. Isso, quando o paciente chega, eu observo sempre essa parte, né? Eu sempre estou olhando todas as causas ali possíveis sobre o problema que a gente vai tratar. E se a causa for o tratamento prévio que a gente tem que fazer com a periodontia, por exemplo, se tiver muito tártaro, o tártaro subgengival, que é dentro da gengiva, gente, não tem jeito, a gente tem que encaminhar isso que os pacientes têm que entender. A gente tem que encaminhar e o tratamento tem que ser conjunto com o periodontista durante todo o tratamento, né? E uma vez e sumir. Né? Exatamente. A periodontia é uma área que requer manutenção. E eu observo, você é muito criteriosa mesmo, né? Sempre observando os pacientes, mandando lá para a gente olhar essas recessões, essas questões de tártaro. E eu falo muito para o paciente, porque eles acham que não cai o dente. Eu falo, mas os nossos avós usam dentadura, muitos, porque tiveram periodontite, que é a antiga piorreia, né? Então, faz cair dente mesmo. Não tem
cura, tem controle. Isso. Não pode deixar ao ponto de não ter esse controle, né? E vamos falar agora da parte estética, que a maioria das pessoas procuram, né, a ortodontia e a periodontia pela estética, que é o que o pessoal mais olha mesmo, é o que ele está enxergando, que está incomodando, e não a falta de osso, porque isso a maioria dos pacientes não sabe que está tendo essa perda óssea. Então, Às vamos vezes... falar a respeito dos tratamentos para melhorar a estética dos dentes que estão ali com aquela raiz exposta. Primeira coisa que eu quero falar das recessões é o seguinte, que o paciente, ele reclama que tá doendo, porque tem a hipersensibilidade, ou ele reclama que tá feio, aí é a questão estética que você falou, então ele, ai, doutora, meu dente tá alongado, nossa, parece um dente de vampiro, tá muito grande. Ou ele procura porque ele tá com medo que o dente caia, de perder o dente. Às vezes já começa a sentir que ele está mole. Exatamente. Realmente, do estar mole para perder o dente é um pulo, né? Agora, com relação à estética, Ana, aí eu acho que a orto entra bem legal na hora de reposicionar os dentes. O que você acha? Porque muitas vezes as pessoas... Eu sei que tem pacientes adultos que falam, eu não quero usar aparelho, eu não me vejo de aparelho. Mas hoje tem tanta técnica estética e, às vezes, se você não posicionar corretamente os dentes, a parte que cabe a periodontista não vai ficar boa, gente, não vai dar certo. Então, tem tanto recurso hoje em dia, é questão mesmo de conhecer para poder, depois, com a periodontia, ter um resultado 100% ali, de você conseguir um recobrimento, conseguir melhora até a inserção do dente, o dente chega a melhorar o posicionamento, ali fica mais, o paciente sente, meu dente está mais duro agora, está mais firme, né? Isso é verdade, a ortodontia é fundamental nessa área aí. E eu falo assim, que quando a gente tem recessão, a gente tem algumas coisas a fazer. Se for mau posicionamento, é correr para o ortodontista, não tem outro caminho. Com relação à escovação traumática, é maneirar na força, usar escovas macias ou extra macias. A gente tem essas escovas importadas que são muito boas aqui no mercado, né? Essas suíças que eu gosto muito. Com relação à sujeira, que a gente falou da raspagem, do acúmulo de placa, é ir ao dentista regularmente, não dá para fugir. Nesse controle aí, a gente tem que manter, tem que seguir isso aí. E a gente vai falar um pouquinho do enxerto, né, Ana? Vamos falar que é o tratamento que as pessoas às vezes acham que não tem como recuperar, mas tem tratamento sim, tá, pessoal? Para essa área que está exposta de raiz ali aparecendo. É o seguinte, uma vez que a gengiva abaixou, subiu, né? Ela se afastou da margem, então ela expôs a raiz do dente. O dente ficou a gente tem a sensação de que ele está alongado. Essa gengiva não tem volta mais. De vez em quando, um ou outro me fala assim, doutora, o dentista me falou que fazer uma massagem assim, ela volta. Não volta. Não tem volta. E aí, quando o paciente tem a questão estética ou a hipersensibilidade, que é a dor mesmo, a gente recomenda, sim, fazer o enxerto gengival. O enxerto gengival é uma cirurgia que a gente vai tirar a gengiva lá do céu da boca e colocar nessa área que a gengiva está deficiente. E aí sim, a gente vai ter uma melhora estética. Geralmente, a gente vai ter uma melhora da hipersensibilidade, porque a gente vai estar cobrindo a raiz. Isso. E voltando aqui, as pessoas às vezes falam, cirurgia, nossa senhora, que horror. Gente, mas é uma coisa assim tão simples, a cirurgia, uma microcirurgia que a gente fala. É algo muito delicado que vai resolver mesmo o problema. Dependendo da quantidade que está exposta, ainda bem que tem essa solução, que você vai conseguir cobrir. Porque dependendo da quantidade, a gente estava até discutindo isso antes da live, dependendo da quantidade, não fica bom pôr resina. Porque vai ficar um desequilíbrio entre, igual vocês falam, rosa e o branco, né, do dente.
Exatamente. Em alguns casos raros, mas tudo tem que ser avaliado. A gente pensa em resina, apesar de que a resina ela faz cair um pouco o índice de sucesso da cirurgia. É, Então, a gente vai focar realmente na primeira opção. Se o caso está faltando gengiva, a gente tem que colocar gengiva, geralmente, né? Se é, falta rosa, a gente coloca rosa. que é a gengiva, isso. Então, sempre olhar a causa para a gente ter um bom sucesso dos tratamentos. Uma procura também muito constante, e os pacientes relatam também de queixa no consultório, é a sensibilidade. Então, as pessoas confundem muito, acham que o dente não sabe quando é cárie, quando é sensibilidade, mas a gente sempre Verdade. observa que nessas áreas de retração, que a gengiva está afastada, né, do dente, que está mostrando raiz, tem sensibilidade. Isso incomoda muito os pacientes, né? Com relação a essa sensibilidade ou hipersensibilidade dentinária, eu falo para o paciente que a primeira coisa e mais barata é tentar usar um creme dental para dentes sensíveis. Isso. E aí temos marcas no mercado. Eu tenho sensibilidade, então eu sei o que é isso, Eu sofro disso. Você também? tenho também. Então a gente lança a mão primeiro do tratamento mais fácil e mais barato. Ah, doutora, mas eu vou fazer a cirurgia. Sim, mas não é por isso que você não precisa de usar o creme dental até lá e ele pode ajudar no alívio, né, dessa dor. E tem muita, assim, muita opção no mercado hoje em dia, não é só importado, então tem vários cremes, né, dessensibilizantes no mercado, que eu acho que é uma boa. Só que a pessoa tem que ter um uso contínuo desses produtos, né? Certamente. E também tem alguns tratamentos que dá para fazer localmente. Acho que você tinha comentado, não é? Que você Sim, faz? o uso de dessensibilizantes, apesar de que não é em 100% dos casos que ele vai resolver. Mas, assim, a grande maioria dos pacientes relata uma melhora de 80% nessa dor. Então, em casos com muita hipersensibilidade, acho bem interessante mesmo a gente usar os dessensibilizantes, né, para hipersensibilidade, mas não tem como fugir quando tem que fazer o enxerto, né, Ana? Não tem como. Porque o tratamento é algo que vai trazer um benefício para o resto da vida. Para o restante da sua vida toda, você vai ter aquele dente lá com a superfície coberta novamente, né? Importante isso aí que você colocou, o enxerto bem sucedido é uma vez na vida. Fez e aquele dente tá ok, Uhum. tá resguardado. Isso é. E eu não sei se você percebeu, os pacientes me perguntam isso muito, é uma dúvida constante. Você percebeu uma piora da sensibilidade para os pacientes que estão tomando aqueles shots de limão? Você Uai, percebeu isso? ô Ana, eu não sei te falar exatamente dos shots de limão, mas eu peço, quando o paciente relata hipersensibilidade, eu peço para que eles evitem alimentos ácidos de uma maneira geral. Pois O limão, o vinagre, o vinho, esses shots de limão que provavelmente tá na são muito moda, né? ácidos, né? Pois é. Por quê? Porque esse ácido aí da alimentação, ele desmineraliza o dente. E aí a saliva não dá conta de remineralizar. Dói. Dói É mesmo. isso. Então, eu sei que o benefício é grande, mas a vitamina C que você vai estar ingerindo aí por meio dos shots, dá para fazer por meio de comprimidos, vamos dizer assim. E eu acho que o custo-benefício dos pacientes que estão usando, eu percebi que eu comecei a perguntar. Ah, Todos estavam usando, foi a constância, né? Nem por causa do coronavírus agora. Antes, eles já estavam fazendo aquele uso de água morna com limão em jejum, que às vezes o uhum. nutricionista passa. E todos falavam para mim que piorou. Piora, costuma piorar mesmo. É, Mas eu vou dar infelizmente. uma dica super legal. Eu peço muito para os pacientes para tomarem com canudinho e tentar levar lá para a garganta, o mínimo de contato dentário. Eu acho que é uma dica legal para a gente evitar esse contato tão intenso do ácido com os dentes. A vitamina C é maravilhosa, é fundamental. Eu acho que o limão, assim, ele tem que fazer parte da dieta mesmo, diariamente. Mas a gente pode ter esses cuidados, até porque a gente está evitando a dor, né? E outra coisa da modinha, para a gente encerrar essa parte de modinha aqui que eu abordei, é os cremes whiteness e abrasivos. Nossa, piora muito Interessante. a sensibilidade, né?
É verdade. Esses cremes, eles não clareiam o dente efetivamente. Por quê? Eles não vão lá nos pigmentos de cor do dente. Eles são abrasivos. É como se eles tivessem uma areia na É. composição, Pronto, produtos abrasivos que desgastam o dente. Vai isso. doer mais mesmo. E é um E, perigo, né, e, Ana? é, e são os mais vendidos, sabia? Os cremes, esses de propaganda que falam que clareiam os dentes, que tem whiteness no nome. Uhum. São os mais vendidos da farmácia. É uma propaganda enganosa. Assim, ele remove alguma mancha superficial, mas isso a gente pode fazer numa limpeza lá no consultório odontológico. Uhum. E esses cremes não promovem o clareamento, que a gente faz o clareamento ou no consultório ou que seja caseiro, mas são produtos completamente diferentes para quebrar essas moléculas de pigmento. E lembrando que se a pessoa tiver tártaro já nos dentes, essas pastas não vão fazer nada, que a pasta não tira o tártaro. Verdade, nenhum creme dental remove tártaro. Ai, olha que delícia, doutora Daniela, beijoca também. Ah, muito legal, muito feliz de ter o pessoal aqui, né? É bom que o pessoal tá participando. Alguma pessoa tinha perguntado aqui acima, deixa eu ver se eu alcanço aqui as perguntas. E eu queria abrir para vocês, tá? Que tem dúvidas, para perguntarem também, que a gente vai responder. Nayara também, ó, paciente, que fez com você a Ah, cirurgia. legal, fez o Tá aqui. enxerto. Não Vamos pode subir. falar que foi sofrida, hein, Nayara? Por favor, hein? Nossa, mas ficou ótimo. Deixa eu ver que tinha uma pergunta. Podem fazer, tá, gente? Se vocês tiverem dúvidas, podem fazer as perguntas. Vocês são temas muito comuns dos pacientes perguntarem para nós aí de sensibilidade, retração gengival, falam que estão com dor, né? Não sabem que tem as causas locais, causas igual a gente comentou, hereditárias. Com Nossa, estou com certeza. E dificuldade o de achar. paciente confunde, ele confunde muito, ele fala, doutora, dói, será que esse dente aí tem alguma cárie? E às É. vezes é só hipersensibilidade. Só não, né, gente? Porque vai fazer o raio-x e não vai mostrar cárie mesmo. O problema ali tem que ser na consulta, né? Clinicamente, para a gente visualizar. Eu achei aqui a pergunta: como saber se a mordida do dente está correta? Então, Ana Beatriz, além de você sentir que está mordendo errado, ou outros sinais, por exemplo, quando está mordendo a bochecha, quando você morde constantemente a língua, quando você não consegue cortar direito os dentes, os alimentos com os dentes da frente, por exemplo, ou se você come só de um lado, isso é um indício que sua mordida não está legal, ou até o aspecto visual. Você fala, nossa, meu dente, você vê que tem alguns dentes que estão girados, mal posicionados. Isso também a gente constata. Às vezes o paciente não vê necessariamente que o dente está muito mal posicionado, por isso que é bom vocês irem quanto antes na consulta, porque esses problemas locais, eu já percebi que muitos pacientes nunca viram que tinham as retrações e nem sabiam Verdade. que tinha causa local. Imagina se deixar ao ponto de ter uma retração da raiz inteira, por exemplo, né? Cai o dente. Então, assim, é claro que, como você falou, alguns, ó, o vento, algumas questões o paciente mesmo consegue perceber na boca. Mas, Ana, a consulta é primordial, né? Ele ir ao dentista. Eu não sei se eu estou mordendo direitinho e tal, como é que é o correto? Realmente tem que ir no dentista, tem que fazer a consulta, tem que conversar, tem que tirar as dúvidas. Acho isso primordial. E parar de consultar o Dr. Google, né? Com certeza. Às vezes vai aparecer coisas ali, vocês vão ficar assustados e não é nada disso. Outra pergunta que o aparelho ajuda a causar afta? Depois que eu coloquei o aparelho, eu vivo dando. Isso aí a doutora pode falar a respeito das aftas também. Ah, ó, a afta, ela é etiologia idiopática. Gente, o que que causa afta? Mas é tanta coisa. A ciência ainda não conseguiu chegar no veredito final. Então, Isso assim, até pode ser o nosso próximo tema, ó. Afta é uma é coisa muito mesmo. interessante, né? Afta é difícil, hein? Afta, olha só, pode ser alteração hormonal, machucado. Então, se o aparelho machucar a mucosa, sim, pode essa ferida ulcerar e formar afta ali naquele local,
Certamente. Alimentos ácidos podem causar afta e é muito individual. Cada paciente relata um fator aí que vai lá e causa afta. Mas machucado, Estresse, dá muito, estresse, gastrite. Tem muitas coisas hoje que são doenças do século XXI que a gente fala. Estresse, acho que quase toda a população de agora para quem não? frente vai começar a ter mais estresse, né? Então a gente tem que estar sempre de olho aí. Apesar de que a gente, nessa época de quarentena, gente, a gente tem que, né, pisar no freio mesmo, já que a gente está em casa. Legal isso aqui que a gente está fazendo, esse bate-papo gostoso. Já que a gente está em casa, vamos aproveitar com coisas úteis e desestressar. Desestressar. A gente sempre vai tentar trazer aqui para vocês temas que são dúvidas mesmo rotineiras do consultório que gerem informação aí para vocês também estarem adquirindo nessa fase, né? Para poder também aprender um pouco aí nessa fase que está em casa, né? Vamos aproveitar para crescer, vamos estudar, né? Ana, uma coisa que eu queria colocar antes da gente finalizar é com relação a uma pergunta frequente dos meus pacientes e acho que dos seus também. Doutor, eu coloco o aparelho antes ou depois do enxerto? Tchan, 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 tchan. Então, a gente estava até conversando a respeito disso. Depende, gente. Tudo tem que ser bem avaliado. Se o problema é local pela mordida que está errada em cima desse dente, quer dizer que a causa está ali instalada. Se eu não reposicionar corretamente esse dente, tirar esse excesso de toque ou força que está em cima dele, não vai dar certo a cirurgia ou nem um tratamento periodontal, porque você deixou a causa. É sempre diagnóstico à frente do tratamento. Você tem que saber por que está acontecendo isso. Tem uma causa, gente. Vocês têm que encontrar a causa. Então, a gente vê ali, o dente está mal posicionado, está cruzado, girado, tocando super errado com o dente superior. Tem que reposicionar primeiro. Ah, não tem uma causa ali local. O dente está bem posicionado, eu tenho a retração, que é por motivos hereditários. Vamos dizer assim, a gengiva é fina. Aí, ó, legal, dá para fazer primeiro, né? É muito legal essa colocação sua. Eu costumo dizer que o diagnóstico correto e o bom planejamento separam o sucesso do fracasso. Então, isso aí é fundamental, um bom diagnóstico e seguir o planejamento em cima deste diagnóstico. Outra coisa é que realmente cada caso é um caso, como a Ana falou, depende do que causa o problema. Às vezes, a gente vai sim fazer a cirurgia de enxerto antes da ortodontia. Em outras situações, a gente vai fazer depois da ortodontia. Em algumas situações, a ortodontia vai resolver o problema ou minimizar. Quem sabe a gente nem precisa da cirurgia, né, Ana? Ou de uma cirurgia menor. Quem sabe? Muitas vezes a gente colocando a raiz do dente para a posição mais no centro ali da tábua óssea, da região que tem que estar. Às vezes a gengiva, ela por si só, já dá uma acomodada melhor, né? É interessante isso. Eu tenho um caso mesmo de paciente que fez a ortodontia e fugiu da cirurgia. Não, realmente é porque ele não precisou. Porque ele colocou o dente bem posicionado e aí foi show. Se livrou do enxerto, olha que legal. Bom, né? Estão me falando aqui um tema bacana, é bruxismo, a gente pode falar disso depois, né? Bom que vocês estão participando. Doutora Ana Paula, né? Tá aqui, ó, de Muito Brasília. legal. Com a Saudade, Ana. Então, vou aguardar aqui se vocês tiverem mais uma perguntinha, só para a gente não cair o tempo da live, que eu vou deixar aqui disponível para vocês 24 horas, e a doutora Andressa também, no Instagram dela. Mas eu acho interessante trazer, né, como eu vou repetir para vocês esses temas, que são coisas que vocês têm muita dúvida e se confundem muito, né? Às vezes ficam perdidos, acham que tem só que cobrir as retrações com resina e não é bem assim. Tem que ser muito criterioso esse aspecto e avaliar a parte estética, né? O sorriso, o que está exposto. Isso é muito interessante a gente fazer conjunto aí a orto com a periodontia. Né? Certamente, isso aí é fundamental e é a volta na mesma questão do diagnóstico, né? Isso. Muito legal ter essa participação, né, Ana? Quero agradecer a você, a todos que participaram, que entraram aqui conosco. Fico muito, muito feliz, viu?
Ah, então agradecendo aqui. Obrigada a vocês por terem assistido. Eu vou deixar aqui disponível para vocês por 24 horas. E assim que nós, né, fizermos aí um acordo dos temas, a gente vai estar tentando fazer sempre para vocês, né, Andrés? A gente volta, né? Isso. Oi, doutor Kennedy. Está Ah, aqui também, ó, ortodontista aqui de Goiânia, professor. não Está aqui é? com E a a live gente. dele é agorinha, hein? É, Às ó. 19. Vamos para dele depois para assistir. Então, um beijo para vocês. Até a próxima. Então, obrigada aí por ter assistido. Fiquem com Tchau. Deus. Um beijo. Beijo.